Olá, crianças! Boa tarde, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, guardadinhos em casa e fazendo as atividades propostas, não é? Que é o nosso objetivo diário. Então, crianças, a proposta hoje é no livro Projetos Integradores, página 64 e 65. Então, vocês estão estudando sobre os seres vivos, né? E na aula anterior, vocês escolheram um animal e uma planta, né? Vocês observaram e pesquisaram o que cada um precisa retirar do ambiente para sobreviver. Depois, vocês fizeram uma ficha para o animal escolhido e uma ficha para a planta escolhida, não é? Hoje vocês vão elaborar um cartaz. Mas como é esse cartaz, professora? Vamos ver aqui os passos, né? Passo a passo, e aí eu vou esclarecendo, certo? Cada item, tá bom? Crianças, essa atividade é para ser elaborada em sala de aula. Por quê? Porque é um trabalho em dupla, certo? E em que haja o empenho, né, das crianças. Mas vocês estão em aulas remotas, então a gente tem que se adaptar a essa realidade. Então a gente vai adaptar essa atividade e cada um vai fazer o seu. Então, no que poderia ser uma atividade em dupla, vai passar a ser uma tarefa individual, devido às aulas remotas. Então, cada um vai fazer o seu, tá bom? E a gente vai adaptando para que vocês possam entender e cada um fazer o seu, tá bom? Aqui no item A diz assim: escrevam as principais informações que desejam incluir no cartaz e como vão apresentá-las. Então, crianças, esse cartaz, certo? Com as informações sobre os seres vivos. Então, B, decida um material que será utilizado. Então, o material pode ser cartolina, pode ser peso 40. O material que vocês tiverem. Por quê? Porque não tem como estar saindo para comprar material, né? A gente sabe da dificuldade de cada um e eu entendo. E eu proponho que cada um faça com o que tem em casa, certo? Com o material que tem. Aqui apresente o rascunho do cartaz para, no caso aqui seria em dupla, né? As sugestões aqui é que o cartaz fosse feito em dupla. Então, como é aulas remotas, né? Eu já falei que o trabalho é individual. Então, vocês podem apresentar em casa para os seus familiares, tá bom? D, ouçam a apresentação dos colegas da outra dupla e apresente sugestões para a elaboração do cartaz dele. Então, esse aqui não faz, né? Porque vocês não estão em sala de aula. No item E, revisem o rascunho, façam os ajustes necessários, né? Então, aqui vocês façam com lápis grafite, porque aí fica melhor para apagar caso vocês errem, né? Que é normal, né? Precisar escrever e apagar, consertar alguma coisa. Então, escrevam com lápis comum, lápis grafite, tá bom? F, troquem ideias com o professor sobre a nova proposta de cartaz. Então, crianças, como eu já disse, o cartaz, né? A confecção do cartaz, vocês vão recortar seres vivos e as necessidades deles. Como é, professora? Por exemplo, você escolheu um animal e aí você vai colocar quais são as necessidades desse animal. Os animais precisam se alimentar, eles precisam de abrigo, né? Eles precisam de carinho, eles precisam de água. Então, são as necessidades deles, né? Então, vocês vão colocar o nome do ser vivo, né? O nome da espécie do animal, da espécie dele.
Por exemplo, se vocês recortaram a foto de um cão, aí vocês vão colocar a imagem dele e o nome, por exemplo, cão, e as necessidades dele. Precisa de água, de alimento, de abrigo, de carinho. Então, as necessidades dele, tá bom? Também pode ser plantas também, tá bom, crianças? Então, esse trabalho, ele é um trabalho interdisciplinar. Ele envolve língua portuguesa, né? Com a elaboração do texto. Também envolve artes, né? Por exemplo, a experiência da confecção do cartaz. Então, é um trabalho, ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo, é um trabalho lúdico e que traz a aprendizagem, tá bom, crianças? Então, aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, no cartaz, as imagens e o texto comunicam a intenção de informar algo às pessoas. Então, aqui é só um modelo, certo? De uma pessoa com o planeta Terra, e aqui tem vários logotipos, né? Meio ambiente, deixa eu ver aqui, minha água, minha árvore, né? São vários títulos aí. E aqui tem dizendo, olha, um ambiente para a sua atitude, uma atitude para o seu ambiente. Então, isso quer dizer o quê? Que ações individuais, né? Quando cada um faz a sua parte, né? Tem o cuidado com o meio ambiente, mostra o quê? Mostra ações que previne, né? Que o meio ambiente ele seja totalmente devastado. Então, quando cada um tem atitudes individuais sobre o meio ambiente, quando cada um faz sua parte, toma seus cuidados com o meio ambiente, isso faz o quê? Isso é a preservação do meio ambiente, né? Você está tendo com uma consciência ecológica de preservação ambiental. Então, crianças, essa aí é a proposta, né? Que vocês façam o cartaz sobre os seres vivos e as suas necessidades. Então, aqui já na página 65, tem dizendo aqui, agora compare todos os cartazes produzidos. Aí, no caso aqui, se fosse na sala de aula. Faça em uma folha à parte uma lista dos elementos e dos recursos do meio ambiente de que os animais e as plantas precisam para sobreviver. Então, aqui, o que é que esses animais precisam para sobreviver, né? Que vocês colocaram lá no cartaz, que são as necessidades deles. Eles precisam de quê? De ar, né? Do oxigênio, da água, do solo, alimentos, luz do sol, entre outras necessidades. Então, isso que eu estou falando é a resposta da questão 4, certo? E que vocês já colocaram no cartaz, que são as necessidades deles, né? Dos seres vivos. E aqui, parando para pensar, acompanhe a leitura feita pelo professor e pense como foi o trabalho em dupla e em equipe, e assinale a coluna com um símbolo que mostra como você se avalia em cada situação. Então, aqui é uma avaliação pessoal, é uma autoavaliação. Você vai se avaliar. Como você está julgando as suas necessidades diárias. Não é nem julgando. Como você está se avaliando em cada situação, né? Aí aqui, olha, tem os critérios. Então, tem aí 3 troféus, 2 troféus e no último quadradinho 1 troféu. Então, os critérios. Realizei com atenção a observação dos seres vivos e do ambiente. E aí, foi no primeiro quadrinho, foi 3 troféus, 2 ou 3. Vocês que vão, é uma autoavaliação. Vocês que vão desenhar aí quanto vocês merecem de troféu. Guardei a minha vez de falar ou trocar ideias com os colegas sobre observações. No caso, vai adaptar em casa. E aí, como foi? Você conseguiu trocar ideias? Conseguiu interagir com quem estava ajudando na hora dessa tarefa?
3, 2 ou um troféu. Você vai desenhar aí o que você merece. Identifique as características dos seres vivos que encontramos no ambiente, né? Que foi a atividade proposta na página 63, né? E continuou na página 64, né? Vocês recortaram imagens dos seres vivos, animais e plantas e vocês colocaram as necessidades dele na frente da foto do animal, né? Ou da planta. Reconheci as necessidades dos seres vivos que encontramos no ambiente. E aí, 3 troféus, 3, 2 ou um troféu. Elaborei um cartaz com frases e desenho. Ouvi e aproveitei a opinião dos colegas sobre meu cartaz. Então, aí, no caso, vocês vão adaptar em casa, né? Vocês vão apresentar em casa para os seus familiares. Se tiver irmão, apresenta para o irmão, primo, tá bom, crianças? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês elaborarem o cartaz de vocês. Ó, quando vocês recortarem as imagens, só precisa recortar umas 3 imagens, tá bom? Para colar, ou 3 ou 4. 4, o ideal é 4. Então, os cartazes, eles precisam, certo? Na hora que vocês forem escrever o texto, tem que ser texto pequeno, curto e pequeno, objetivo, tá bom? Então, vocês colocam a imagem do animal ou da planta e na frente vocês escrevem um texto curto, tá bom? Vocês descrevendo as necessidades dele. Então, tem que ser um texto curtinho e escrito de forma legível, senão as pessoas não vão entender em casa. Quando vocês forem mostrar, ninguém vai entender. Se a letra for um pouco ilegível, como as pessoas vão entenderem, né, os seus textos? Então, se tiver legenda na imagem, embaixo da imagem, não faça longa, só uma linhazinha, tá bom? Embaixo da imagem, se caso tiver legenda na imagem. E lembrando que tem que colocar o nome dos autores do cartaz, certo? Na frente, certo? Ou lá embaixo, no rodapé ou na lateral inferior, tá bom, crianças? São as dicas que eu dou para a elaboração do cartaz de vocês, tá bom? Então, essa é a proposta de projetos integradores para hoje. Qualquer dúvida, só me comunicar, tá bom, crianças? Eu estou aqui. Beijão!